Algumas batalhas você não vence com gritos, você vence com silêncio. Ninguém viu quando você parou de se justificar. Ninguém notou quando você deixou de responder certas mensagens. Ninguém aplaudiu quando você escolheu o caminho mais difícil, aquele que te exige, te molda, mas te devolve a si mesmo. Essa é a revolução silenciosa, a mais poderosa, a que ninguém entende, mas você sente. Hoje, você vai descobrir os 17 comportamentos ocultos que estão destruindo a sua paz e como eliminá-los, um a um, sem barulho, sem alarde, com estoicismo. Respire fundo, você está prestes a se libertar. Nem todo grito se escuta, nem toda guerra é externa e nem toda cura faz barulho. A maioria das transformações reais começa no escuro, longe dos olhos dos outros, longe do Instagram, longe das opiniões. É ali onde só você pode ver que a vida muda de verdade. Hoje, você vai descobrir 17 comportamentos silenciosos que estão sugando sua paz, drenando sua energia e te mantendo preso a padrões que não combinam mais com quem você quer se tornar. Mas não se preocupe, você não vai precisar se justificar, se expor ou explicar nada para ninguém. Essa é uma revolução que acontece em silêncio, com firmeza, com clareza e com a coragem de quem sabe que não precisa provar nada, só precisa viver diferente. Antes de iniciarmos, quero que faça algo. Vá nos comentários e escreva: "Vou vencer sem gritar. Sou estoico." Você está se programando ao expressar. Número 1. Solte o vício de querer estar certo o tempo todo. Você já percebeu como algumas discussões não terminam porque ninguém quer ceder? É como uma dança onde os dois tentam conduzir e acabam tropeçando. A vontade de estar certo é uma armadilha do ego. Ela te promete controle, mas te entrega conflito. Você gasta energia tentando provar que sabe mais, que previu melhor, que entendeu antes. Mas no fim, o que isso realmente te dá? Uma sensação passageira de vitória. E uma paz duradoura que escapa pelas mãos. O pensamento estoico é claro. Não vale a pena vencer uma conversa e perder a sua paz. Você não precisa corrigir tudo, nem se defender de tudo, nem convencer ninguém. Às vezes, a melhor resposta é um sorriso. Às vezes, a maior força é a escolha de se calar. Solte a necessidade de explicar, de se justificar, de ter a última palavra. Você não está numa disputa, você está num caminho. E quem está em paz não precisa vencer. Número 2. Interrompa a comparação silenciosa que te consome. Ela começa cedo, quase sem perceber. Você vê alguém viajando, postando resultados, comprando coisas. E algo dentro de você cochicha. Você está atrasado. Mas a verdade é brutal e libertadora. Ninguém vive a sua vida, só você. Você não conhece os bastidores do outro, não viu as lágrimas escondidas, as dívidas não postadas, os medos por trás dos filtros. A comparação destrói o seu senso de valor. Faz com que você se esqueça do que já superou, do quanto evoluiu, do que está construindo, mesmo que ninguém veja. Sêneca já dizia: "A inveja é a dor causada pela felicidade dos outros." Mas você não precisa viver assim. Você pode admirar sem se diminuir. Você pode se inspirar sem se apagar. Comece a celebrar o seu tempo, o seu ritmo, a sua história. Cada alma floresce de um jeito. Cada raiz tem seu próprio tempo de crescer. Você não está atrasado. Você está em construção. Número 3. Deixe de lado o hábito de se justificar o tempo inteiro. Você já sentiu que precisa explicar tudo o que faz? Como se cada decisão sua precisasse de um motivo, de uma permissão, de uma defesa. Isso cansa. E mais do que isso aprisiona. A vontade de se justificar tudo nasce do medo de ser mal interpretado. Mas aqui vai uma verdade. Quem quiser te julgar, vai fazer isso mesmo com todas as suas explicações.
Você pode escrever um livro sobre as suas intenções, e mesmo assim, vão interpretar do jeito deles. Os estoicos nos ensinam. A ação fala, o resto é ruído. Você não precisa dizer que mudou. Mude. Não precisa justificar que se afastou. Afaste-se com leveza. Não precisa pedir desculpas por proteger a sua paz. Cuide-se com firmeza. A sua integridade fala mais alto que qualquer justificativa. E o silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa. Número 4. Desapegue da necessidade de ser reconhecido. Você faz o bem, se dedica, se esforça, entrega mais do que precisa. Mas quando ninguém elogia, quando ninguém agradece, algo dentro de você se contrai. É normal, todos queremos ser vistos. Mas cuidado, o desejo de reconhecimento pode virar uma prisão invisível. Se você só se sente válido quando recebe aplausos, então seu valor está nas mãos dos outros. E isso é um risco. Os estoicos ensinavam, faça o certo porque é certo, não porque esperam de você. Seja como o jardineiro que cuida de um jardim que ninguém visita. Ele sabe que cada rega, cada poda, cada cuidado transforma. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém comente, mesmo que ninguém reconheça. A verdadeira força está em continuar, mesmo no silêncio. Número 5. Solte a ilusão de que controlar tudo te protege. Você já tentou prever todos os cenários? Já se pegou perdendo sono pensando em tudo que pode dar errado? Esse é o vício do controle. A tentativa desesperada de impedir que o inesperado te machuque. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, menos em paz você fica. O estoicismo ensina uma distinção simples, mas poderosa. Algumas coisas dependem de mim, outras não. Você não controla o clima, nem os sentimentos dos outros, nem o futuro, mas controla como responde, como respira, como age. Soltar o controle não é ser passivo, é ser sábio. É como velejar. Você não manda no vento, mas ajusta as velas e segue. Confie mais, solte mais, respire mais. Você não precisa dominar o mundo, precisa aprender a navegar por ele. Número 6. Desligue o impulso de opinar sobre tudo. Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião e quer deixá-la registrada. Mas será que tudo precisa do seu comentário? Será que cada escolha alheia precisa da sua análise? Opinar o tempo todo pode parecer sabedoria, mas muitas vezes é só ansiedade fantasiada de consciência. Sêneca escreveu: quando não se conhece o todo, é melhor guardar o julgamento. Nem tudo é da sua conta. Nem toda fala precisa de réplica. Nem todo erro precisa de correção. Você pode ouvir sem intervir. Pode observar sem invadir. Pode sentir e ficar em silêncio. Isso é força. Isso é presença. Isso é controle. Toda vez que sentir vontade de opinar, pergunte: isso é útil ou só é o meu ego tentando aparecer? O silêncio, quando bem usado, é uma das formas mais profundas de sabedoria. Número 7. Ponha fim ao rancor escondido que você ainda carrega. Você sorri, conversa, segue em frente, mas algo dentro de você ainda está preso lá atrás. Num episódio mal resolvido, numa traição que nunca teve resposta, numa ferida que ninguém viu. E o pior é que esse rancor não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de tensão, de cansaço crônico. Você tenta seguir, mas ele te puxa para baixo, como uma âncora invisível. O pensamento estoico é direto. Não é o que fizeram com você que te prende, é o que você escolhe carregar. O perdão não é um presente para quem te feriu. É uma libertação que você oferece a si mesmo. Você não precisa esquecer, mas precisa deixar de sangrar cada vez que lembra. Perdoar em silêncio é um ato de revolução íntima. É soltar a corda que te prende à dor. É esvaziar a mala emocional que há tanto tempo te sobrecarrega. Não precisa anúncio, só um gesto interior.
Hoje eu me liberto disso. E a paz volta a caber no peito. Número 8. Abandone o medo de decepcionar os outros. Você já disse sim quando queria dizer não? Já engoliu o que sentia só para não criar desconforto? Esse é o peso de quem vive tentando agradar todo mundo e se anula no processo. Você vai se dobrando, se moldando, se apagando, até não saber mais quem é sem os outros. Mas aqui está uma verdade necessária. Você não nasceu para sustentar as expectativas de todos. Sim, é difícil decepcionar, mas é ainda mais doloroso se decepcionar todos os dias para manter uma imagem que não é sua. Sêneca dizia: aquele que vive para os outros nunca vive para si. A integridade exige escolha, e às vezes, escolher a si mesmo significa frustrar alguém. Mas quem te ama de verdade vai aprender a lidar com o seu limite. E quem não aceita sua autenticidade nunca respeitou sua essência. Viver com verdade é aceitar que algumas relações vão se afastar. Mas o que fica é real. Número 9. Deixe de se culpar por ser quem você é. Desde pequeno, você talvez tenha ouvido que precisava ser diferente. Mais calmo, menos sensível, mais forte, menos sonhador. E assim, pouco a pouco, você foi podando partes de si, escondendo intensidades, sufocando verdades, até se tornar uma versão ajustada, mas diluída. Só que o estoicismo não exige perfeição. Exige presença, exige virtude, exige que você esteja inteiro, não ideal. Você não precisa se desculpar por sentir muito, por pensar diferente, por não caber em rótulos. A culpa por ser quem você é não é sua. Ela foi plantada, mas você pode arrancar essa raiz. Comece olhando para si com mais compaixão, mais gentileza, mais respeito. Você não precisa mudar sua essência. Só precisa reaprender a habitá-la. Número 10. Interrompa o hábito de viver para agradar os outros. Você se esforça, se adapta, cede, engole, tudo em nome da harmonia, do bom convívio, do não quero problemas. Mas aos poucos, isso cobra um preço. Você começa a desaparecer dentro da própria rotina. Acorda e sente que vive mais para os outros do que para si. Isso é comum, mas não é saudável. A vida não foi feita para ser uma eterna campanha de aceitação. Você pode continuar sendo gentil, sem se anular. Pode cuidar dos outros, sem se apagar. Pode ajudar, sem se esquecer. A questão é: sua vida tem espaço para você dentro dela? Se a resposta for que não, algo precisa mudar. E essa mudança começa em silêncio, sem rompantes, sem explicações públicas, apenas com decisões calmas, com um novo não aqui, hoje não dá ali, e isso não é para mim, dito com firmeza, mas sem culpa. Você não está traindo ninguém ao se priorizar. Está pela primeira vez se incluindo. Número 11. Pare de entregar a sua paz nas mãos dos outros. Você espera que o outro mude, que peça desculpas, que reconheça, que trate você como merece, e enquanto essa mudança não vem, você sofre. Mas esse é um dos maiores enganos emocionais, achar que a sua paz depende da transformação alheia. O estoico sabe. Você só pode controlar o que parte de você. A paz não está no pedido de desculpas que talvez nunca venha. Está na sua decisão de seguir leve mesmo assim. Não espere o outro melhorar para se sentir bem. Não condicione sua tranquilidade a um comportamento externo. Você é responsável por manter o seu eixo, seu limite, sua serenidade. Colocar isso nas mãos dos outros é dar a chave da sua casa para quem pode não saber cuidar nem da própria casa. Retome essa chave.
e fecha as portas que precisam ficar fechadas. Você merece viver em paz, mesmo que os outros ainda estejam em guerra. Número 12. Fale menos sobre o que pretende e haja mais em silêncio. Você já contou a alguém um plano que mal começou? Já compartilhou uma ideia que ainda era só semente? É tentador. Falar parece dar forma ao sonho, mas também enfraquece a ação. Quanto mais você fala, mais energia emocional você entrega e menos sobra para realizar. O estoicismo valoriza a discrição, não por segredo, mas por força interior. A semente não grita que está germinando, ela trabalha em silêncio. Seja assim. Proteja seus projetos do excesso de exposição. Compartilhe apenas com quem realmente entende o valor do seu processo. Você não precisa da validação de todos. Precisa de foco, disciplina, coragem. Fale menos, faça mais. E quando estiver pronto, deixe que o mundo veja. Não porque você anunciou, mas porque você construiu. Número 13. Solte o peso de carregar sentimentos que não são seus. Você já sentiu que precisa medir palavras, controlar expressões, engolir o que sente para não incomodar? Talvez você viva como se fosse o regulador emocional dos outros. Se o outro está triste, você se culpa. Se alguém se irrita, você tenta consertar. Se alguém se afasta, você acredita que a culpa é sua. Mas aqui está uma verdade que liberta. Você não é responsável por tudo que os outros sentem. Claro, empatia é nobre, mas absorver a dor dos outros como se fosse sua, isso é autoabandono. Cada pessoa tem o dever de digerir a própria emoção. Você pode estar presente, mas sem se perder. Pode ouvir, sem absorver tudo. Como diziam os estoicos, o que está fora de mim não me pertence. Não é frieza, é maturidade, é proteger o que te mantém de pé. Toda vez que sentir culpa pelo incômodo alheio, pergunte: isso é meu ou é deles? E com firmeza suave, devolva ao mundo o que não lhe pertence. Número 14. Reduza a quantidade de veneno mental que você consome. Você acorda, destrava o celular. Em segundos, está cercado de tragédias, brigas, polêmicas, ironias, ataques. E isso parece normal, mas não é. A sua mente é um campo fértil, e tudo que você joga nela cresce. Se você alimenta o cérebro com lixo emocional todos os dias, como espera cultivar paz? Não se trata de ignorar o mundo, mas de filtrar o que você absorve. Você pode se informar, mas sem se intoxicar. Pode estar atento, mas sem estar sobrecarregado. A paz não nasce no caos. Ela nasce do cuidado com o que entra. Sêneca diria: cuidado com o que você permite morar dentro da sua mente. Tudo o que entra molda você. Hoje, comece a limpar esse espaço. Silencie manchetes que só alimentam medo. Evite conversas que só reforçam o pior das pessoas. Desative notificações que sabotam seu foco. Sua mente merece descanso. Sua alma precisa de ar fresco. E tudo começa com a escolha de fazer silêncio onde só havia ruído. 15. Desapegue do hábito de revisitar o que já deveria ter ido embora. Você vive o agora, mas sua mente ainda mora no ontem, em conversas que não acabaram bem, em escolhas que você não teve coragem de fazer, em amores que viraram lembrança, em dores que já não fazem sentido, mas ainda machucam. O passado é um professor, mas não é um lugar para morar. Se você não parar, vai continuar tentando consertar cenas antigas e perdendo a chance de viver a nova. Epicteto era direto. Você não controla o que passou, mas pode escolher o que fazer agora. Toda vez que a memória doer,
Não fuja, mas também não se afogue. Diga, isso já foi, e eu ainda estou aqui. E siga, com cicatriz, com história, mas com a decisão firme de não sangrar o tempo todo. A paz começa quando o agora não precisa mais competir com o que já não existe. 16. Interrompa o ciclo automático da reclamação. Algumas reclamações saem da sua boca sem que você perceba. É o tempo, o trânsito, a política, o colega, a comida, o corpo, a rotina. E de tanto repetir, a reclamação vira linguagem. Depois vira crença. Depois vira identidade. Você não percebe, mas está construindo um mundo interno, feito só de insatisfação. Os estoicos alertavam: não é o que acontece que te perturba, mas o modo como você interpreta o que acontece. Reclamar é permanecer no problema. É dizer para si mesmo: sou impotente. Mas você não é. Você pode agir, mudar o foco, respirar diferente, olhar com outros olhos. Substitua o "isso é um saco" por "o que posso aprender com isso". Troque o "ninguém faz nada" por "o que posso fazer agora". Transforme a queixa em escolha. E quando não puder mudar nada, ainda assim pode escolher não reclamar. Essa escolha vale ouro. 17. Pare de deixar você sempre para depois. Você resolve tudo. Você ouve todos. Você segura as pontas. Antecipa problemas. Abraça dores. Mas e você? Quantas vezes você dormiu exausto, não de trabalhar, mas de se abandonar? Quantas vezes precisou de cuidado e só recebeu cobrança? Você foi confundindo força com resistência. Mas o verdadeiro forte sabe, não dá para cuidar dos outros deixando a si mesmo de lado. Epicteto dizia: cuide de si como cuidaria de alguém que ama. Você está fazendo isso? Você tem sido seu amigo? Ou só mais alguém te exigindo performance? Comece a se escolher. Não com culpa, com consciência. Diga não sem remorso. Reserve tempo para o que te nutre. Durma cedo. Fique offline. Desligue o mundo por alguns minutos e ligue-se em si. Você merece esse cuidado. Você é sagrado também. E toda vez que alguém estranhar essa sua nova postura, apenas sorria. Quem se incomoda com o seu descanso nunca respeitou o seu cansaço. Se você chegou até aqui, silenciosamente, algo já mudou em você. Talvez ninguém veja, talvez ninguém saiba, mas você sabe. Você está limpando a casa por dentro. E isso é raro, é grande, é nobre. Comente abaixo: hoje eu escolhi a minha paz. Assim saberei que você caminhou comigo até o fim. Curta o vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo. Inscreva-se no canal. Aqui toda semana você recebe reflexões que não gritam, mas transformam. Você não está sozinha. Você está despertando. E isso basta para começar uma nova vida.